1 João, capítulo 3. Estarei começando no verso 1. Capítulo 3, irmãos. 1 João, capítulo 3. Estarei começando no verso 1. Eu vou ir pulando alguns, mas eu vou guiando a igreja. Aleluia. O título diz, na minha Bíblia, o amor do Pai. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede quão grande amor nos concedeu ao Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Estarei lendo agora no mesmo capítulo 3, verso 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Pulando agora para o capítulo 4, versículos 5 e 6. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E nisto conhecemos, nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aleluia. Pode se assentar, igreja, em nome de Glória a Jesus. Deus. Santo é teu nome, Pai. Irmãos, eu tenho refletido bastante já faz um tempo a respeito da forma como o mundo nos vê e a forma como nós devemos ser vistos por eles. E vou ser sincera com os irmãos. Eu falei com o Senhor e eu falei, Senhor, nossa, queria uma passagem mais sobre amor e bonanças e vitórias. Mas o Senhor sabe todas as coisas e eu meditei bastante nessa palavra, foi qual o Espírito Santo trouxe no meu coração. Irmãos, nós vivemos uma geração onde eu acredito ser, se não a primeira, mas uma das primeiras, aonde chegar para as pessoas e falar, vamos lá que lá tem Deus, lá você consegue a sua salvação, lá tem alguém que morreu por você, não é mais o suficiente. Para você trazer muitas pessoas para a igreja, você tem que dizer, vamos lá que a minha igreja é renovada, da nova era. Na minha igreja tem festa, tem música eletrônica, na minha igreja a gente pula, bagunça, ou então na minha igreja tem um pregador de renome, tem luz, tem tudo um show incrível. Nós vemos irmãos, nós vemos pessoas onde eles vão a igrejas, irmãos, e não precisam confiar na minha palavra. Basta um pouquinho de pesquisa, a gente vê muita coisa. Tem igrejas onde, hoje em dia, que elas são separadas em partes. Então você escolhe se você quer estar dentro do templo adorando, ou se você quiser fazer comprinha na lojinha da frente, ou tá comendo hambúrguer, enquanto está tendo uma palavra lá dentro. Nós vemos igrejas, irmãos, onde eles estão oferecendo os cultos para os jovens, para as novas gerações, e não para Deus, não para Jesus. Deus, na verdade, às vezes nem é falado. Eles chamam de outros nomes a fim de tentar humanizar o máximo possível, para dar a entender, não, ele é como a gente, ele entende o nosso jeito. Se Deus fosse como a gente, ele não seria santo, irmãos. Nós vemos músicas, são chamadas de louvores, mas eu já até havia comentado um tempo atrás com a nossa missionária Cíntia, que se é alguém, por exemplo, que fala outro idioma, ou então que não conhece, e está passando na porta, jamais ia dizer, não, aqui é uma igreja. Ia falar, nossa, que legal, tá tendo balada aqui agora. É um tuts, 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 tuts. E o nome de Deus é citado de uma forma aleatória, falando, olha Jesus, e volta tuts, tuts, tuts. Irmãos, eu não estou aqui para falar que eu sei de tudo, que eu sei a melhor forma de adorar. Santo Deus, Deus sabe que sou muito pequenininha. Mas o que eu estou aqui para falar é que, por graça e misericórdia de Deus, nós temos acesso àquele que sabe de tudo. Nós temos acesso. Jennifer, eu não concordo com o que você está falando. Tudo bem, lê aqui.
com o que está aqui, você precisa concordar. Não comigo. Lê, pesquisa, jejua, ora, pede para Deus, fala: Senhor, eu não concordei com aquela irmã falou. O Senhor me mostra de uma forma diferente? Eu creio de todo o meu coração que Deus vai mostrar. Que Deus vai falar. Se a sua procura for sincera, Deus vai falar. E aí eu fico pensando: Jennifer, você quer dizer então que nós não devemos pregar o evangelho? Nós não devemos evangelizar os jovens, tentar trazer eles para a igreja? Claro que podemos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas, como é falado aqui, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Hoje em dia nós vemos pessoas, vemos cristãos, vemos igrejas que querem falar o idioma do mundo para atrair o mundo. Querem mudar aquilo que está na palavra para deixar mais brando, para deixar mais fácil de se engolir. Querem fazer de formas aonde fique fácil. Mas o nosso idioma como cristão precisa ser diferente. Em qual sentido? No sentido que nós somos guiados pela palavra do Senhor. Nós somos guiados por uma palavra diferente, logo a nossa linguagem é diferente. A forma como o mundo nos vê, a forma como falamos, como vestimos, como andamos, muitas das vezes, creio que já aconteceu, se não todos, mas a maioria aqui, olha e fala: nossa, esse é crente. Esse tem, olha, é assim que o mundo tem que nos ver. Olhar e falar: esse segue a Jesus Cristo de verdade. E não falando o idioma dele. E aí eu conversando com o Espírito Santo, eu falei: Senhor, mostra pra mim, Deus, na tua palavra, qual seria a visão de Jesus sobre tudo isso. Então o Espírito Santo me trouxe à frente uma palavra que está em João capítulo 6, não precisa abrir, irmãos, do verso 60 ao 71, explicando aqui com as minhas palavras. Jesus está ministrando, então os discípulos chegam a ele e falam: Jesus, está todo mundo indo embora, porque a palavra é difícil demais, é dura demais. Jesus olha e responde o quê? Vocês querem também? Das minhas palavras. Jesus não ficou desesperado: não, por favor, fica. Não, por favor, não vai embora. Por favor, se você ficar, eu sou todo poderoso, eu vou criar um show de luzes. Eu vou fazer os pássaros do céu voarem de um jeito que vocês vão ficar encantados. E vocês vão ficar tanto tempo perdidos e admirados em todo esse show, que vocês não vão se dar conta de que a palavra é dura. Irmãos, quem tenta entreter a gente, quem tenta fazer com que a gente fique maravilhado com as coisas para não se lembrar da verdade, não é Jesus, irmãos. Eita Deus, aleluia! Nós sabemos quem faz isso. Isso é a artimanha de Satanás. Ele faz isso. Ele cria shows enormes para que nós nos esqueçamos da verdade. Cristo é a pura verdade. Simples assim. Jesus Cristo não mudou a palavra dele. Jesus Cristo não mudou o que ele veio para pregar, para agradar ninguém. Ele pregou a verdade. Aqueles a qual sentiram no coração e se entregaram, o seguiram. Aqueles que não, estamos aqui para pregar, para ministrar, para evangelizar, com toda certeza. Mas nos corromper com as coisas do mundo e ficar implorando: por favor, vamos. Irmãos, nós não podemos chegar para as pessoas aí de fora e falar: não, mas a minha igreja é muito divertida, é muito legal, vai ser tudo bênção. Porque o que acontece, irmãos? Elas podem até florescer a primeira, só que não vai ter criado raízes. Verdade. E aí quando o vento vier, quando a prova vier, não vai ter raiz para firmar, porque a prova vai vir, a prova vem para todos nós. E ainda podem tomar a gente como mentiroso. Você não prometeu para mim que ia ser tudo lindo? Então por que eu estou sofrendo agora? Por que eu estou passando tudo isso? É por isso que nós devemos evangelizar, pregar e levar, não apenas com palavras, mas com as nossas vidas, a pura e sincera verdade de Cristo. Simples assim. Nós vemos pessoas que estão preocupadas que o mundo aceite a gente, quando na verdade o nosso papel na terra é fazer com que eles aceitem a Cristo. As coisas estão invertidas. Jennifer, você quer dizer que a gente então não pode fazer um culto diferente, fazer um evento? Claro que pode, Deus já preparou. Nós tivemos aqui o culto das mulheres, o culto das crianças. Creio eu que agora vamos ter ainda mais oportunidades.
Mas são cultos que primeiramente precisam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Verdade. E tudo que for feito, desde o enfeite da igreja, desde a limpeza, desde a organização, desde o próprio culto, tudo da melhor forma possível para exaltar o nome de Deus. Aleluia. E não para atrair Aleluia. olhos confusos. Deus. Não para atrair aqueles que querem muitas das vezes estar lá, porque para eles é uma festa. Tem aquele tudo acontecendo, então é festa. Irmãos, ninguém consegue manter uma vida só de festa. Vai chegar uma hora que o calo vai doer, que a vida vai vir bater, e aí eles vão olhar para o lado e falar: nossa, o tudo não está mais adiantando. Agora ou eu dobro meu joelho e oro e clamo ao Senhor, ou eu não aguento mais. Nessa noite, que nós venhamos nos lembrar qual é o nosso papel como cristão, nosso papel como os filhos de Cristo, e venhamos entender que, assim como foi lido aqui, a nossa linguagem, o nosso idioma é diferente.